O evangelho que Paulo pregava não era meramente ajudar os homens a se aperfeiçoarem na carne. A carne, a lei não aperfeiçoa a carne. A lei não consegue lidar com a carne, Então, por isso que o que Paulo pregava era a cruz. É a cruz que vai resolver o problema da carne. 1 Coríntios capítulo 1, dá uma olhada. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria da palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Irmãos, infelizmente o homem procura fazer pregações, sermões bonitos, pregações lindas, cheias de eloquência humana, cheias de sabedoria humana. Irmãos, aí estará anulando a essência do evangelho. Porque a essência do evangelho é a cruz de Cristo, é a morte de Cristo. Sem a morte de Cristo, nós não teremos esse homem pecaminoso ter tido uma solução. Porque somente na cruz de Cristo, quando Cristo foi crucificado, é que o nosso velho eu, a minha carne pecaminosa, foi terminada ali na cruz. Esse é o evangelho. Por isso que Paulo disse, certamente, versículo 18, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os judeus, mas é salvação para nós. Ó Senhor Jesus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Por isso, irmão, não faça pregações cheias de sabedoria do mundo. Não resolve. É a palavra da cruz que resolve. Vimos como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Se você permanecer na sua sabedoria, na sua capacidade, na sua lógica, no seu raciocínio, você não vai conhecer, Você não vai conhecer a sabedoria de Deus. Você não vai conhecer o verdadeiro evangelho de Cristo. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Irmão, todos nós somos salvos pela loucura da pregação. Não foi alguém que foi lá e me ensinou para me comportar direitinho segundo a lei de Moisés. Não, eu fui salvo um dia porque alguém pregou, a loucura da cruz e eu fui salvo. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. E quem é esse Cristo? É o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os dos homens, E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Diante de mim estão as coisas loucas do mundo, Para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o evangelho, o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu não usei
de técnicas humanas, de oratória, de eloquência, para emocionar a audiência. Não, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Irmãos, esse é o único que resolve. Praticar a lei não resolve, mas Jesus Cristo e esse crucificado resolve. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas de demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, a palavra que vem de Deus sempre é uma demonstração do Espírito e do poder. Não é uma linguagem bonita de sabedoria humana, mas é uma palavra que tem poder, que causa um efeito, causa um impacto, que faz arder o coração. Claro, para aqueles que creem. Para aqueles que não creem, não vai causar nenhum efeito. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, esta é a essência do Evangelho. Efésios capítulo 1, versículo 13. Esse em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Irmãos, o Evangelho é pregado a nós, e o que foi pregado a nós, irmãos, é a palavra da verdade. Não é linguagem persuasiva de sabedoria humana, não é eloquência humana, não é capacidade de mexer com a multidão, mas é a palavra da verdade, que é o Evangelho da vossa salvação. Irmão, não precisa florear muito a palavra de Deus, não precisa usar muita técnica de oratória. A palavra da verdade, ela por si só é o Evangelho que nos salva, que nos salva. Esses falsos mestres judaizantes chegaram até aos Gálatas com linguagem de sabedoria, tentando persuadi-los de não ouvirem a Paulo, e sim ouvir esse outro evangelho. Irmãos, mas nós estamos bem claros de o que nos salva é a palavra da verdade. A palavra da verdade. Por isso que Paulo, ele fala, né, aos Gálatas, aqui diz, capítulo 4, versículo, aqui mostra que os Gálatas tinham maior apreço, maior amor por Paulo, e tinham apreço pela sua palavra, mas de repente mudaram, né? Aqui diz assim, versículo 13: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Provavelmente Paulo tinha uma enfermidade grave nos olhos, na vista. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, quer dizer, devia ser uma coisa feia, né? Vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Quer dizer, os Gálatas tinham maior apreço, maior amor por Paulo. Que é feito, pois, da vossa exultação? Por que mudou? O que mudou? Por que de repente vocês mudaram, né? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. Tornei-me porventura vosso inimigo por dizer-vos a verdade? Eu não usei de sabedoria humana para vos enganar, eu falei a verdade.
O evangelho que eu prego a vocês é a palavra da verdade. E a palavra da verdade é a única que salva. É o evangelho da vossa salvação, como Paulo disse aos Efésios. Portanto, irmãos, aí no versículo 17: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente. Esses falsos mestres judaizantes estão tentando tirar vocês de mim, tirando o respeito que vocês tinham de mim, me depreciando meu apostolado. Por quê? Porque eles querem afastar vocês de mim, isolar vocês de mim, para não ouvir a palavra da verdade e passar a ouvir, né, as palavras que eles falam, que é o outro evangelho. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Vamos agora para Romanos capítulo 6. Aí vocês vão entender cada vez melhor. Romanos 6. Romanos 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O que significa isso? Significa que quando nós cremos em Jesus, pela fé, nós somos unidos na morte de Cristo. Você sabia disso ou não? Quando você creu no Senhor Jesus: Senhor, eu creio em Ti, eu Te recebo, né, para dentro do meu coração, confesso os meus pecados e a partir de hoje Tu és o meu Senhor. Quando você creu no Senhor Jesus, porque alguém pregou a você o Evangelho, que é a palavra da verdade, e alguma coisa aconteceu mais do que você imagina, é que quando você creu em Jesus, você morreu com Cristo. Sabia disso ou não? O seu velho homem, a sua carne pecaminosa, que é o seu problema, você, no velho homem, você na carne, você é escravo do pecado. Você é escravo dessa carne pecaminosa que possui a natureza pecaminosa. A lei de Moisés não consegue te tirar disso. Então, irmãos, a única solução é a morte de Cristo. Mas a morte de Cristo tem a ver comigo. Como a morte de Cristo me liberta? Irmãos, é pela fé. Quando eu creio, eu fui crucificado com Cristo. E eu morri com Cristo. E não só morri com Cristo, irmãos, esse velho eu, a minha carne pecaminosa, o meu velho homem, foi sepultado com ele. Versículos 4 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, né? Quando nós somos batizados na água, aquilo é um símbolo, é um testemunho que nós fazemos, que na verdade nós somos batizados pelo Espírito, no batismo, no sepultamento de Cristo. Nosso velho homem morreu na cruz com Cristo, e nosso velho homem foi sepultado com Cristo. Mas graças a Deus, irmão, não ficou só no sepultamento, mas também, agora, eu ainda vivo. Quem que vive aqui?
né? Por isso, irmãos, não só fui unido na morte com Cristo, unido no sepultamento de Cristo, eu também fui sepultado com Cristo, mas também pela fé, eu me uni com a ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, você também ressuscitou, mas não ressuscitou no velho homem mais, não ressuscitou na carne pecaminosa, você ressuscita em novidade de vida. Agora você ressuscita no novo homem, uma nova pessoa, um novo eu, né? Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Irmãos, Cristo na cruz destruiu o corpo do pecado, e para não servirmos mais o pecado como escravos, porque até hoje temos sido escravos do pecado. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu, irmãos, o pecado não tem mais poder sobre ele. Por isso, irmãos, essa é uma história da fé. Você vai dizer, mas no meu dia a dia ainda sinto que tem um poder do pecado tentando me pegar. Mas, irmãos, isso é uma história da fé. Quando você já percebeu que quando você está no Espírito, quando você exercita a fé na palavra, você faz a imersão, não é isso? Você faz o grito de guerra, você está em comunhão com os irmãos, sabe? Você está vivendo na esfera da fé. Nessa realidade da fé, o seu velho homem está morto. Mas quando você sai dessa realidade da fé, o seu velho homem vive. Vocês entenderam? Por isso, irmão, nós precisamos nos esforçar a todo tempo estar na realidade da fé. Imersão na palavra, grito de guerra, comunhão com os irmãos, pregando o evangelho, cuidando das pessoas, todo o tempo, irmãos, na esfera da fé. Aí a realidade de que o meu eu foi crucificado com Cristo acontece na minha vida, e aí eu vivo hoje em novidade de vida. Amém? Ó Senhor Jesus. E capítulo 7, versículo 4, diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Não sei se vocês perceberam, nós, pelo capítulo anterior, pela morte de Cristo, pela fé nós nos unimos na sua morte, e quem morreu está livre do pecado. Vocês perceberam que Cristo nos libertou da escravidão do pecado? Que maravilha! Mas aqui no capítulo 7, versículo 4, aqui nos fala que Cristo também nos libertou da escravidão da lei, porque a lei traz exigências para você cumprir. Mas se você já morreu, você, né, está também livre da exigência da lei. Você também morreu relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, que é Cristo. Ó Senhor Jesus.